Marlon Fogaça. Daí nós já adianto aqui, nós temos algumas perguntas e todas elas giram em torno de quem representaria a Polícia Militar numa discussão aqui. Vou puxar a orelha, eu falei que ia fazer isso mais cedo antes de você falar, Marlon. Quando nós montamos a mesa, mandamos ofícios, recebemos as respostas e montamos a mesa. E eu devo penalizar o meu gabinete. Está ali o Joelcio, a Silvana, porque a visão que eles têm da Polícia Militar, e eles não são militares, é justamente essa de coronel. O coronel fala representando a Polícia Militar. Eu confirmo que ontem eu tinha pedido para colocarem os praças que mandaram, as associações que mandaram, a resposta de estar presente, colocaram apenas o Fontana. Acho que talvez tenha sido ele apenas que oficializou a resposta de estar presente. Posso estar enganado, mas isso é um defeito da sociedade, de escolher por hierarquia e por número de estrelas no ombro quem fala pela Polícia Militar. Então eu peço desculpa às outras associações, não sei se vocês tinham confirmado a presença antes ou não, mas o gabinete será devidamente cobrado disso. E essas perguntas que nós temos sobre quem participaria. Isso tem que ser discutido, as associações têm que se fazer presentes, todas receberiam ofícios para participar, e quem confirmasse interesse poderia estar presente na discussão. E uma outra pergunta da Elza Maria é se existe preparação física e emocional dos PMs, tendo em vista as estatísticas. Vou dizer para você, já de fora, e me atrevendo a incomodar os coronéis aqui, não. O físico é mínimo, o emocional é praticamente inexistente. Não tem psiquiatra na PM, e não tem terceirizado. Então, não cabe essa discussão hoje nessa audiência, mas se eles acharem por bem responder a gente aqui, eu deixo aberto e torno público a resposta. Mas eu já sei disso porque tenho amigos que se envolveram em ocorrência e não tem atendimento psicológico na sequência. Diga, rápido, porque nós já estamos 12h15. Tá certo. Eu tenho certeza que o Aleixo andou visitando um canil diferente do que eu visitei na Polícia Militar, mas eu entendo a colocação que ele fez. A última vez que eu fui lá não tinha ração para o cachorro, Aleixo. Mas vamos para o Marlon, vamos daí para o Sargento Fogaça. E as perguntas, em geral, eu vou deixar aberta para as considerações finais dos membros da mesa, quem quiser fazer. As perguntas da plateia têm sido: como irão participar os representantes? Aquelas associações que quiserem participar da discussão, tendo sido implementada a comissão especial aqui, que eu vou fazer o pedido para o presidente na semana que vem, estarão de portas abertas para discutir conosco essa ideia. Bom, bom dia. Não sei usar palavras bonitas como nossos colegas aí, né? Gostaria de agradecer essa oportunidade do senhor Requião aí de ter tido essa ideia de pôr à frente essa ideia de fazer esse projeto, porque eu acredito que o senhor foi eleito não só pelas boas feitorias do seu pai, mas pelas coisas também erradas, porque as coisas erradas fazem um filho pensar de uma forma positiva como ele deveria fazer o melhor. E assim acontece muito com nós, né? Eu coloco hoje nós, policiais militares, oficiais de praça, como integrantes de uma mesma classe. Somos todos vítimas de todo esse sistema que precisa ser melhorado. Eu quero dizer, eu também sou militarizado, sou soldado militar. Fui 6 anos da Força Aérea Brasileira, onde recebi o regime de hierarquia do RDE. E era um militarismo muito bacana, porventura. O lado da moeda do RDE se usava para elogiar. O mesmo lado que punia pela falta de continência, elogiava pela boa continência. A mesma punição que tinha o coturno sujo, elogiava pelo coturno limpo. O fardamento aciado, a farda aciada, o cabelo curto, né? E 6 anos lá, para mim, foram maravilhosos, né? Sinto falta daquele ambiente. E hoje tenho 12 anos de policial militar. E não vejo esse mesmo RDE aqui dentro. E vejo que não combina com a gente. E acho gratificante
quando escuto falar numa boa organização de uma disciplina que seja voltada para o nosso militarismo. Não tem elogios da nossa corporação, e tem uma folha assim na aeronáutica. Então, precisa-se rever alguns conceitos dos nossos militares. Eu compreendo que todos os senhores aqui somos todos vitimados desse sistema, desse problema, né? Eu gostaria muito de dizer que gostaria muito de ver uma produção, um avanço da nossa Polícia Militar, que nós crescêssemos realmente nessa questão de disciplina, de hierarquia, e seja dos mistérios, né, que não é só 2 pilares da hierarquia, né, são 3, né, a farda aciada, os brevês, aquelas coisas que a gente gosta de usar, mas está se perdendo todo esse sistema, está se perdendo todo esse brilhantismo, né? Você fala em militarismo, mas não se fala nesse brilhantismo do militarismo. Então hoje eu vejo na Gazeta do Povo, 78% do efetivo polícia militar é a favor de desmilitarização. Eu entendo o que passa na cabeça daquele militar lá, eu entendo porque ele está tão descontente, né? Entendo a opressão que sofre oficial, porque tem outro que faz uma pressão nele para poder fazer um regime melhor de cobrança. Se eu tornasse oficial hoje, de repente eu ia cobrar mais. Mas nós pensamos assim, amanhã seu filho for entrar para a polícia, onde você quer que ele entre? Qual porta? Oficial, praça, qual que vai ser mais bacana? Tem que ser as duas, tem que ser bacana. Seja ser soldado ou ser coronel, as duas tem que ser bacana, né? Eu vejo as polícias auxiliares aí evoluindo, Polícia Civil lá, curso superior de Polícia Civil. Tem que ter faculdade para entrar, né? Melhorou, usa um paletó, usa uma farda também, a preta lá, o grupo tático. Eu vejo lá a Polícia Federal, tem que ter qualquer faculdade para ser um agente. Se você for delegado, você for advogado, vira delegado. Mas se tiver curso de direito, também você tem uma equiparação salarial. Então nós temos que pensar nessa evolução, né? Nessa evolução de curso superior, de pensar na valorização no plano de carreira. Não só, a gente discute muito RDE, mas e o restante. Hoje sou soldado, quando eu vim a Operação Verão, eu sou chefe do meu caminhão de incêndio. Mas se eu fosse de uma área administrativa, é fácil para eu administrar, se eu sou um engenheiro, se eu sou um advogado, o ambiente que eu estou trabalhando. Mas como operacional, eu preciso de um conhecimento técnico para trabalhar na área operacional. Eu preciso desse conhecimento e muitas vezes não é fornecido, porque alguns cursos são direcionados à graduação mais avante. E esse é um outro erro que vem do Exército, porque no Exército, soldado e o cabo são funções provisórias. Ele só vai ser absorvido pelo Exército, ou pela Aeronáutica, pela Marinha, quando ele for sargento. Aí ele ganha as pontuações dele, vai ter promoção, fazer curso operacional, etc. Na nossa corporação, nós entramos soldados e cabos, ficamos 20 anos soldado, 20 tantos anos, e não somos absorvidos ainda. Nós vamos ser absorvidos com 6 sargentos. Pô, mas eu fiz faculdade, eu fiz um mestrado, eu fiz curso de operações especiais, eu fiz curso de guarda-vidas, eu fiz uma série de cursos que podia ter uma pontuação que me levasse a depender de ser um sargento, né? A sair um tenente, não pensar só na graduação praça, não é um plano, não é carreira lá, soldado, cabo, sargento, subtenente, tenente, capitão, e vai embora. Por que nós hoje pensamos? Eu vejo o estado de São Paulo, eu também sou filho de oficiais, meu avô foi coronel do Exército, comandante da Lapa, meu tio que foi comandante de São Paulo, coronel Bastos, meu pai militar, bombeiro, eu nasci no hospital de polícia, no Cambuci, em São Paulo, eu conheço esses dois lados, e eu vejo essa debilidade aqui, sinto essa carência, né, se discutir disciplina, e a discussão de nós como sociedade policial, nós estamos indo embora, muitos dos senhores já aposentou, qual o nosso legado? O que nós estamos deixando para a nossa polícia? Meu filho está querendo entrar para a polícia, o que eu vou deixar para ele? E o filho dele, quando for entrar, o que nós vamos deixar para ele? Qual o legado que nós estamos deixando? Só regulamento, disciplina? E as outras coisas? E os planos de carreira, bacana? E você fazer parte dessa corporação? E o brilhantismo? Eu tinha 9 fardamentos da aeronáutica, eu tenho 1 na polícia. Cadê o restante de fardamentos bacana? Eu tenho educação física e aquele fardamento de operacional. Mas aquele poilu, e aquele negócio bacana do militarismo? Onde foi parar? Quem que é responsável? O praça, o oficial, quem é responsável dessa perca? Então não é só uma perca de regulamento disciplinar, não uma arbitrariedade, é todo um conjunto que está danificando tudo. E eu sinto triste porque o meu corpo é tatuado de militarismo, que eu gosto do militar, mas eu fico triste, minha alma chora, porque eu fico triste vendo toda essa discussão, esse acusamento de o coronel não sei o que lá, o soldado não sei o que, essa acusação de todo mundo. Por que não colocarmos todos nós assim no mesmo sistema? Eu estava na aeronáutica, eu me senti um homem, porque tinha uma palestra lá sobre o projeto Sivano, 14 bis, do soldado mais moderno e coronel mais antigo, todo mundo colocado junto para ter esclarecimento. Cadê os esclarecimentos que é colocado para todos?
quantas ocorrências foram feitas, estatística, esclarecimentos, etc. Nós precisamos pensar um pensamento de união dessa Polícia Militar, união. Que nem um colega desse extraordinário falou aí, Aleixo, aí, ó. Esse é um cara que tinha que estar junto numa comissão dessa. Tem que estar um cara que pensa dessa forma, um outro coronel que pensa de outra forma, que pensa da mesma forma. É uma união de pensamentos que faça progredir, não de colidir duas Scania com duas Scanias. Tem que ser uma união. A Polícia Militar do Paraná tem que ser na frente dos outros estados. Nós vemos milícia no Rio de Janeiro. Por que está chegando naquele ponto? Eu pertenço à Força Nacional também e vejo com os meus colegas nos bastidores o porquê chegou àquele ponto. Eu entendo os bastidores, mas e os bastidores nossos aqui, como nós vamos fazer para entender? Nós temos que misturar, respeitando a hierarquia, a disciplina, seja o que for, mas temos que misturar as forças, os pensamentos em prol não do presente, mas lá do futuro de quem vai entrar. E se amanhã depois teu filho quer ser um policial militar, como vai ser? Quem te atende na rua quando você liga o 90? Soldado, cabo, sargento. Então vamos qualificá-los. Não vem o major, capitão, coronel. Mas eles dão subsídio. Mas todo mundo tem que ter o mesmo, entendeu? Quer dizer, todo mundo tem o mesmo, aquele sentimento gostoso. Eu tentei me expressar, mas a gente vai raciocinando um monte de coisa e não consegue pensar tudo ao mesmo tempo. Enfim, gostaria de agradecer os colegas que vieram presente. Eu passei agora, antes de pedir para o Requião, para o deputado Requião, esse apoio, agradecer o apoio do coronel, isso e aquilo. Eu passei lá na igreja da catedral, lá peguei um folheto e fiz um pedido primeiro para Deus lá. Então esse é o que a gente tem que pedir, primeiro de tudo, não só para nós, na condição de praça, soldado, cabo, sargento, coronel, o que for, num pedido para a nossa instituição, que ela renasça, que ela seja refeita, não seja só através do regulamento, mas através de plano de carreira, através de horas de trabalho, através de valorização, porque nós estamos falando da mesma polícia, do mesmo bombeiro. Como a gente vai... A discussão vai ser eterna, nós temos que pensar na união. Então eu queria trazer essa reflexão, que existisse esse objetivo aí, ok? Obrigado.